Padre Wellington, jovem sacerdote, estava pensando ali, o senhor também está sob os cuidados de São João Batista. Você deve comer muito gafanhoto e mel lá também em Laranjais. Um bom revê-lo, jovem sacerdote. Diácono Roberto, com sua esposa Rosemary. Esse diácono já exerceu e ainda exerce tantas funções na diocese, ajudou tantos bispos, né? Ele com sua família. Dona Cremilce, Dona Nilce, Maria Catarina. Ana Paula não pôde estar aqui com seu esposo. E aqui, Padre Fernando, eu quero fazer memória do senhor Henrique. Do senhor Henrique, eu gostava muito do senhor Henrique, né? Então estou rezando pelo descanso eterno do senhor Henrique, lá no céu, está rezando pelo seu filho, né? Queridos irmãos e irmãs aqui presentes nesta igreja matriz dedicada a São João Batista. Padre Fernando, Padre, você vai pregar, Padre Fernando, eu estou de férias. E quando a gente está de férias, a gente está na muda. Já viu um passarinho na muda? Ele não canta, ele fica quietinho, só comendo, bebendo, observando. Mas em obediência ao pároco, ao Padre Fernando, saí lá da casa dos meus pais em Cordeiro para estar aqui com ele. É verdade, Padre, que nós estamos aqui por Jesus, mas estou aqui pelo Senhor. Se fosse só por Jesus, eu acho que eu estava lá em casa. Meus irmãos e irmãs, nós acabamos de escutar a palavra de Deus nessa terça-feira da terceira semana da Quaresma. Contexto triste da primeira leitura, da profecia de Daniel. Um contexto muito triste, sem holocaustos, povo se sentindo abandonado, uma secura de Deus profunda, tudo fruto do pecado. Somos assim quando nós nos afastamos do Senhor. Ficamos assim quando nós dizemos assim, não ao amor de Deus. Deus é fiel. Deus nunca abandonou o seu povo. Se nós pegarmos desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, vamos pegando toda a meada assim, o fio condutor da história da salvação, nós vamos percebendo sempre a bondade, a misericórdia e a clemência do Senhor para com o seu povo. Mas o povo sempre de cabeça dura, rebelde, e muitas vezes quando nós, como dizia São Tomás de Aquino, quando a criatura vai se afastando do seu Criador, dizia São Tomás, né? A criatura se esvai. Nós vamos ficando tristes, apagados, podemos estar acesos, bem aspas, para as coisas do mundo. Então aqui, esse contexto da profecia de Daniel, um contexto onde o povo de Israel, o povo de Deus se tornou um punhado de pessoas. Mas Deus é tão misericordioso que esse punhado de gente é um punhado fiel. Se hoje também nós olharmos a humanidade, a Igreja Católica, aqui a cidade de Macuco, nós já somos um punhado que participa, que celebra a sua fé, que ajuda na evangelização dos corações. Nós somos um punhado. Somos um punhado já de pessoas fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Só para exemplificar um pouco isso que eu estou falando, foi feita uma pesquisa na Nigéria, na África. 90% do povo nigeriano vai à missa. 90%. Brasil está menos de 8%. Eu falei, meu Deus, um punhado. O Brasil hoje tem o quê? 215 milhões de habitantes, por aí? 8% estão indo à missa, participando. Nigéria, 90%. Isso para ver como é que nosso país
A gente fica se gabando, o maior país católico do mundo, não é bem mais assim, não. Precisamos muito, muito de Daniel na vida das famílias brasileiras. Precisamos muito da profecia para animar esse povo. E nós, quem conhece o livro de Daniel, você sabe que ele também cumpriu a sua missão para animar aquele povo de alma contrita e espírito de humildade, sejamos acolhidos sempre pelo Senhor. Nós estamos no tempo da quaresma, um tempo que nós estamos nos purificando, nós estamos nos convertendo, nós estamos querendo ser pessoas melhores, com um coração mais bondoso, mais misericordioso. Nós ouvimos aqui, se cada um não perdoar o seu irmão, o Pai não vos perdoará. Então, o tempo da quaresma é um tempo também de perdão. Alguma daquela fala do Papa Francisco é: Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. É verdade. É verdade, meus irmãos e irmãs. Quantas vezes nós buscamos um sacerdote, quantas vezes nós buscamos um padre ali, pedimos perdão do Senhor. Passam uns dias, nós caímos de novo. É impressionante. Às vezes passa nem dias, né? E a gente volta, e a gente vai voltando. Mas a gente vai desanimando, porque o padre não aguenta mais. Quando eu tenho sempre aquele penitente que vem sempre com meus pecados. Ai, padre, eu estou com vergonha do Senhor. Ai, padre, não aguento mais falar esse pecado para o Senhor. Para minha filha, o meu filho, não desiste, não se cansa de pedir perdão ao Senhor. Se nós clamamos e queremos o perdão do Senhor, é porque nós queremos também externar esse perdão que nós recebemos de Deus aos irmãos e irmãs. Quem aqui em sã consciência já não teve um teretetê com alguém? Família, trabalho, igreja, pastoral, movimento, redes sociais. Quem aqui não teve uma dificuldade com alguém? Por mais doce que sejamos, sempre teremos uma situação com alguém, hein? É como diz a carta aos Hebreus: se depender de vós, viveis em paz com todos os homens. Às vezes não depende de nós. Não depende de nós. Sempre tem aquelas pessoas da família, do trabalho, da comunidade paroquial, das nossas amizades virtuais, que ficam cutucando, tirando a nossa paz. Então aqui o Evangelho de hoje de São Mateus nos convida e nos motiva de nós abrirmos o nosso coração nessa quaresma, já estamos na 3ª semana de preparação para a Páscoa, ao perdão do Senhor. Ou pelo menos de nós rezar por aquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento. E bem sincero, aquelas pessoas que muitas vezes nós não gostamos. Ai, padre, eu gosto de todo mundo. Que bom, graças a Deus. Não tem nada contra ninguém, graças a Deus. Mas sempre temos aquelas pessoas que, sabe, esse dia eu conversando com uma amiga, né? Ai, pá, não gosto daquele padre. É mesmo, falando. Meu santo não bateu com o dele. Nunca conversou. Nunca tiveram um contato, mas eu não gosto daquele padre. Meu santo não bateu com ele. Tem pessoas assim. Então, ou seja, nós temos que ajudar sempre essas pessoas a se abrir ao perdão. Sempre. Não é fácil não, meus irmãos e irmãs. O perdão está no ato da vontade, não está num sentimento. Não está num calorzinho espiritual, não. Está no ato da minha vontade. Eu vou perdoar fulano, beltrano e cicrano, porque eu quero viver a palavra de Deus. E a graça chega quando nós decidimos, quando nós fortalecemos a nossa vontade. Quando ainda não há essas condições de pedir perdão, eu vou rezar. Eu vou pedir a Nosso Senhor que me dê essa força, porque eu quero ter paz no meu coração.
O perdão é a chave de toda a cura, de toda a libertação. Esse tempo passado, fazendo uma direção espiritual com uma pessoa, não adianta, minha filha, mergulhar em Rivotril se você não está aberta ao perdão. Não adianta. Me desculpa dizer isso. Vai perdoar. Esse é o melhor Rivotril que existe, é o perdão. Não consigo, padre. Eu vou te dar uma oração, nós vamos fazer uma terapia espiritual, você vai conseguir. Não é fácil? Não é fácil, mas quando nós conseguimos nos abrir o perdão e externar o perdão, é uma cura maravilhosa. Vem a verdadeira serenidade e a paz no coração. Porque quem odeia, quem tem ressentimento, quem tem mágoa, quem tem rancor, é escravo daquela pessoa. Pensa 24 horas. Você está bem, chegou, acabou. Se está, eu não vou. Então é complicado. Então o perdão nos liberta de tudo isso. Então eu acredito que nós, sacerdotes, leigos e leigas na igreja, nós somos agentes, ou deveríamos ser agentes do perdão do Senhor. Mas hoje também, nós nos reunimos para nós celebrarmos 8 anos de vida sacerdotal do Padre Fernando Pacheco, nosso querido Padre Fernando. Homem zeloso, homem de um temperamento firme, Falo um pouco assim, Padre, porque eu te conheço um pouquinho, Mas um homem extremamente zeloso, temor de Deus, trabalhador. Então, o Padre Fernando estava pensando lá em casa, meu Deus, o que eu vou falar, Porque você é um bom padre, o padre tem que celebrar a missa, o padre tem que atender... A gente está careca de saber disso, Mas hoje eu quero trabalhar, Padre, 3 dimensões com o Senhor. Podemos dizer que o Padre Fernando aqui em Macuco, ele pode viver 3 dimensões. Primeiramente, a dimensão de ser irmão dessa comunidade. Ele é o nosso irmão pela graça do batismo. Nós somos irmãos pela graça do batismo. O mesmo sangue que Jesus derramou por nós, por mim, derramou por vocês. Então ele é um irmão. Ele vai viver como um irmão entre vocês. E nós sabemos o que é um irmão. Nós sabemos a dimensão de um irmão. Então se iguala. É irmão, nos dá humildade. Eu estou de férias, eu tenho 3 irmãos, 4 comigo. Então é Fabinho. Padre Fábio, o senhor que é café. Meu irmão já chega de manhã, e aí, irmão, tudo bem? É Fabinho, eu sou irmão deles. Fui criado com ele, mas você é padre, mas falta de respeito. Não falta de respeito coisa nenhuma. Eles me amam. Então o irmão é isso. A gente se sente à vontade. Então, Padre Fernando, que o senhor pode se sentir sempre irmão desses irmãos aqui de Macuco. Simples assim. Também outra dimensão que o Padre Fernando pode desenvolver também aqui em Macuco, o senhor é filho dessa paróquia, Padre. O senhor é filho lá da paróquia, Nossa Senhora das Graças, Olaria, Nova Friburgo, mas hoje o senhor é filho da paróquia de São João Batista em Macuco. Você tem que se sentir como filho. Filho, quando nós nos sentimos filho, filho é filho. Vocês sabem disso, gente. Eu estou na casa dos meus pais, eu me sinto filho. Ou seja, eu me sinto à vontade. À vontade. Então, que o senhor possa se sentir, e é irmão dessa comunidade, filho desta comunidade. Nos dá humildade quando também nós nos sentimos filhos da comunidade. Como vocês, eu também sou um filho pela graça do meu batismo. Eu sou um irmão dessa comunidade. Isso também nos ajuda muito. E para finalizar, o senhor, Padre Fernando, é pai espiritual desta comunidade. Padre, pai, é o bom pastor. Eu me sinto irmão,
me sinto filho e me sinto pai. Paternidade espiritual. Então, se nós não criamos e não desenvolvemos a espiritualidade de um irmão fraterno, se nós não desenvolvemos a espiritualidade de um filho fraterno, nós não seremos um pai fraterno. Então, acredito que o Padre Fernando, como irmão, como filho e como pai espiritual, ele está fazendo crescer com os senhores e senhoras o reino de Deus nessa comunidade. Bonito o que ele falou. Dos 8 anos que eu tenho, 4 anos já são de Macuco. Essa paróquia já está marcando a sua vida. Querendo ou não, essa paróquia está marcando o seu coração, a sua vida sacerdotal. Está talhando no coração dele essa memória que ele sempre vai levar para a sua vida, que é a paróquia de São João Batista, nessa querida cidade de Macuco, onde ele está se sentindo um irmão entre vocês, um filho desta paróquia e um pai espiritual. Hoje é ele que orienta, que conduz, que chama atenção, que também está aberto à correção como irmão, como filho dessa paróquia. Isso que faz a gente crescer, que faz a gente se desenvolver. Não é isso que o Papa Francisco tem pedido nos tempos de hoje, o Santo Padre, que ontem nós celebramos 10 anos à frente da Igreja Católica como nosso pastor? Tem nos ensinado isso, uma igreja sinodal, que o espírito de sinodalidade da igreja vai perpassando pelo coração, onde nós nos sentimos irmão, onde nós nos sentimos filho, e nós, sacerdotes, nos sentimos pai da comunidade. Caminharmos juntos, como irmãos, como filhos, em torno de um pai espiritual. Isso é igreja. Isso é igreja. Então, eu me sinto filho, eu me sinto irmão e me sinto pai da minha comunidade. Porque isso nos dá humildade. O padre se torna mais próximo. E não vem dizer que a gente se sente diminuído porque é mais irmão, é filho, é pai. Não, pelo contrário. A gente fica mais enriquecido. Então, Padre Fernando, eu desejo para o Senhor hoje, nos seus 8 anos de vida sacerdotal, que o Senhor possa se sentir primeiramente irmão dessa comunidade, filho desta paróquia e, claro, óbvio, pai espiritual dessa comunidade paroquial, né? Eu posso dizer um pouquinho isso, um pouco de cadeira, né? No final das contas, é tão bom quando nós somos tratados como irmão, como filho e principalmente como pai, no nosso caso. Então, que você seja esse pai que ajuda as pessoas no perdão, ajuda esse punhado de gente, muitas vezes, que está sendo fiel a esta paróquia, e a grande maioria aqui do povo de Macuco, muitas vezes não estão buscando, né? As pessoas não estão buscando o Senhor, que o Senhor possa ser esse sinal de perdão, de misericórdia, né? Então é isso que nós desejamos para o Padre Fernando, com a sua família, com o seu povo. Tudo é passageiro. Eu estava conversando com o Padre Wellington, né? Nós estamos a serviço, né? Nós estamos a serviço sempre da igreja. Eu estava falando com o Padre Wellington, eu desejei essa coisa, eu quero ser enterrado aqui, quero morrer aqui. Não. Nos colocamos nas mãos do Senhor. Se Deus permitir, Padre Fernando, você vai ser enterrado em Macuco. Mas, se Deus não permitir, você vai passar por outras comunidades. É tranquilo assim. Então, vamos deixar que o Espírito Santo possa conduzir a vida desse sacerdote, iniciando ainda um padre jovem, né? Iniciando o seu sacerdócio, que Padre Fernando possa ser e é para nós, né? Muito exemplo de virtudes, que o Padre Fernando possa estar fazendo com a graça de Deus, sob a intercessão da Virgem e de São João Batista, o nosso irmão querido,
filho querido desta paróquia e também esse pai querido que Deus colocou na vida dos senhores e senhoras. O demônio, ele coloca um vírus no nosso coração. Eu aprendi isso com o bispo Dom José Batista de Almeida, que já faleceu, está enterrado lá na catedral, o bispo emérito da diocese de Guaxupé, em Minas Gerais. Ele me ensinou uma coisa, era padre jovenzinho com o padre Fernando. Ele falou, meu filho, nunca ouse tentar mudar ou tentar querer que as pessoas ficam de acordo com o que você quer e pensa. Ou seja, aceita a pessoa como ela é primeiramente. Ah, Padre Fábio é tão bonzinho, mas... Esse mas é o que você pensa da pessoa. Padre Fábio, ele é tão engraçadinho, mas ele poderia ser assim. Isso é muito complicado. Imagina se eu querer mudar meu pai. Eu tenho que amá-lo como ele é e tentar com ele ali a gente crescer junto. Os padres, meus irmãos e irmãs, os diáconos, nós, de maneira geral, todos nós temos as nossas luzes e sombras. Inclusive o Papa. Inclusive o Papa tem suas luzes e sombras como pessoa. Como pessoa. Então, Padre Fábio, Padre Fernando, Padre Wellington e o diácono Roberto Turli, temos nossas luzes e sombras. E que pela graça de Deus possamos ter muito mais luzes sobre nós do que sombras. E isso é o tempo quaresmal, que é fazer conosco. Então é isso que eu desejo para o senhor, Padre Fernando. Que o senhor pode ser um irmão, um filho, um pai dessa comunidade, com uma luz de Jesus sobre o senhor, que o senhor tem, e que as sombras do pecado, da limitação humana, dos vícios, das paixões, possam ir diminuindo com a busca desse Jesus que quer dar ao senhor todas as condições de ser um sinal dele, do bom pastor, nessa querida cidade, nessa paróquia de São João Batista, nesse município de Macuco, que tem um povo fervoroso, que tem um povo caridoso, que também tem, por que não dizer, também as suas luzes e sombras, como todas as cidades têm. Mas que possamos, torno a dizer, pela graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria de São João Batista, possamos, pela graça do perdão que nós ouvimos hoje, termos muito mais a luz de Cristo do que as trevas de Satanás.